Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a mais nova tentativa do governo para diminuir os preços dos produtos no nosso país, que todo mundo já sabe que já perdeu o controle. A inflação, segundo o próprio Banco Central, já está com o bico para cima, continua acelerando e forte aqui no nosso país, e o governo está se movimentando para ver se, entre aspas, resolve esse problema. Só que essas medidas, segundo os próprios economistas, elas não têm efeito prático nenhum na economia brasileira. Deixa eu te explicar. O governo acaba de anunciar um pacote de medidas para tentar segurar o preço dos alimentos no nosso país. Dentre as medidas está a isenção das tarifas de importação de alguns alimentos. Só que será que essa medida ela vai impactar diretamente no bolso do brasileiro? Será que essas medidas realmente são eficazes ou apenas é o governo tentando se movimentar para parecer que está resolvendo o problema, mas no final das contas ele sabe quem é o maior causador desse problema, ele só não quer admitir. Afinal de contas, zerar tarifas de importação da carne, do café, do milho e de outros alimentos pode até parecer uma ideia interessante, só que faz sentido zerar a tarifa de importação desses produtos, sendo que o Brasil já é o maior produtor desses produtos, desses alimentos? Ou será que essa estratégia não passa de uma jogada política para tentar arrefecer, acalmar a opinião pública sobre o governo, que a opinião pública sobre o governo Lula, a gente já sabe, né, que está para lá de Bagdá, está para lá de arranhada. E o próprio Geraldo Alckmin, o vice-presidente que anunciou essas medidas, inclusive não foi nem o Haddad que anunciou essa medida, é um ponto importante. Ao ser indagado o Geraldo Alckmin sobre a eficácia dessas medidas, ele mesmo disse que, cara, não tem garantia nenhuma, porque essas medidas simplesmente não têm contas para fazer, segundo ele. Enquanto isso, o custo de vida do brasileiro continua subindo, o supermercado continua mais caro e a inflação segue corroendo o poder de compra da nossa população. Fica comigo até o final do nosso conteúdo. Não saia no meio do conteúdo, cara, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na sua mesa. Bom, vamos lá, mas antes de seguir aqui com o nosso conteúdo, já comenta aqui embaixo. Você acredita que essas medidas do governo vão fazer diferença nos preços dos alimentos? Ou você acha que é só mais uma tentativa de empurrar o problema com a barriga, hein? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui no campo dos comentários. Aproveita para deixar um like também nesse conteúdo, se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar esse conteúdo. Afinal de contas, essas informações você não vai ver sendo divulgadas amplamente na Rede Globo, no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Então me ajuda também compartilhando esse conteúdo. Vamos lá, olha essa matéria que saiu aqui no portal de economia da UOL e em todos os outros cadernos de economia. O governo adota medidas contra alta de alimentos e zera tarifa de 10 produtos, que a gente vai trazer aqui quais são esses produtos. Será que isso aqui tem o poder de resolver o problema da inflação? Vamos entender aqui. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou 10 produtos que terão alíquota zerada para importação por tempo indeterminado. E essa daqui é a lista dos 10 alimentos que receberão a isenção, ou seja, não vai precisar pagar imposto de importação. Ou seja, quando a gente precisar importar esses produtos de outros países, a gente não vai pagar uma taxa, não vai pagar a taxa que já existe hoje. Aqui, por exemplo, na carne, ó, quando se importa uma carne de fora do nosso país, se paga um imposto de 10,8%. E segundo essa medida, vai zerar essa taxa, vai ficar zero a importação da carne. Só que a gente tem uma questão aqui, por quê? O maior parceiro comercial do Brasil, nesse momento, são exatamente os países aqui do Mercosul, como, por exemplo, o Uruguai, a Argentina. E quando a gente importa a carne desses produtores desses países aqui para o nosso país, a taxa já é zero. Nós já somos isentos, por quê? Porque é o Mercosul, faz parte do Mercosul. Então não tem barreira burocrática, não tem burocracia, os produtos transitam livremente aqui no Mercosul e também não tem barreira fiscal, porque a taxa é zero. Quando o Brasil precisa importar uma carne de fora do Mercosul, vai importar lá dos Estados Unidos, vai importar da Europa. E essas carnes que vêm de fora do Brasil, lá nos Estados Unidos e da Europa, são carnes com cortes mais nobres, ou seja, carnes mais caras que são consumidas
pelas pessoas mais ricas aqui no nosso país, e essas famílias vão ter a isenção do imposto de importação. Quando precisar comprar uma carne de fora dos Estados Unidos, vai ter a isenção do imposto de importação. Agora, as carnes dos cortes tradicionais, vem aqui do Uruguai, da Argentina, já são isentas. Então, aqui não vai mexer muita coisa. E não é só na questão da carne, mas também nos outros alimentos. Café, açúcar, milho, praticamente todos esses alimentos aqui são produzidos aqui no Mercosul. E quando a gente precisa importar para abastecer os estoques aqui no nosso país, já não precisa pagar taxa, já é isento. Por isso que o que a gente está colocando em questão aqui é o seguinte: pelo menos essa medida, essa de isentar os impostos, que é a que mais chama a atenção, a que mais faz propaganda, é uma medida que não tem nenhum pingo de eficácia, porque nós já importamos produtos com a tarifa zero, porque a gente já importa aqui do Mercosul. Essa medida está parecendo apenas uma propaganda de marketing para dizer que o governo está trabalhando, está isentando, está trazendo isenção de importação de produtos de fora para que baixem os preços. Só que, na realidade, isso aqui parece uma medida que não vai surtir o efeito no final das contas. Vamos continuar entendendo aqui. As propostas envolvem o estímulo para a produção de alimento da cesta básica pelo Plano Safra e um programa de publicidade de preços. Pois é. Vamos entender isso aqui. Primeiro, zerar a alíquota de importação dos 10 produtos, como eu te falei. Cara, isso não é eficaz, porque a gente já consegue trazer esses produtos de fora, o imposto já é zero. Então, essa medida de zerar a alíquota de importação é questionável. Outra medida, aceleração de municípios do SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que inspeciona abate de animais de 1.500 para 3.000 cidades no país. Ou seja, eles vão diminuir a barreira burocrática para que mais abatedouros espalhados pelo Brasil entrem nesse programa para que eles possam fornecer as suas carnes, os seus produtos e abastecer a demanda brasileira. Terceira medida, estímulo e prioridade para alimentos no financiamento via Plano Safra, conseguirem crédito a um custo melhor e fazer a produção aqui acelerar para que consiga abastecer aqui os estoques no nosso país. Quarto, negociar com governadores para a isenção do ICMS, que é um imposto estadual de produtos da cesta básica, que já são zerados nacionalmente. Isso aqui é algo positivo. Qualquer coisa que corte imposto, que zera imposto, é positivo. Quinto, fortalecer e acabar com os estoques reguladores, ou seja, colocar para fora o que tiver estocado. E sexto, lançar um programa de publicidade dos melhores preços. Aí começa a complicar, meu amigo, porque um programa de publicidade, alguém vai ter que pagar essa publicidade e vai ser a gente que vai ter que pagar essa publicidade para dizer que as coisas estão indo agora a mil maravilhas, porque o governo está trabalhando para resolver esses problemas. Só que, no fim das contas, todas essas medidas aqui não resolvem o problema da inflação, da alta do preço no nosso país. Porque a alta do preço tem um culpado só, meu amigo, é o próprio governo, que gasta como se não houvesse amanhã, que continua acelerando a sua dívida. E justamente uma medida como essa aqui, ó, é uma medida que vai aumentar ainda os gastos do governo. Só que o problema que o governo tem com a sua imagem é hoje, no dia de hoje. Por isso que ele está tentando fazer alguma coisa agora para que eles possam dizer que estão trabalhando para resolver o problema. Só que eles mesmos sabem que isso aqui não resolve o problema, como o próprio Alckmin falou. Ó, o Alckmin disse que ainda não sabe se o impacto da renúncia fiscal vai ser algo positivo ou negativo, se vai ajudar ou não vai ajudar a inflação, a segurar o preço dos alimentos, cara. A galera não sabe se isso aqui vai funcionar. E nessa outra matéria que saiu aqui no portal da Exame, diz que o governo deve flexibilizar a fiscalização sanitária para baixar os preços dos alimentos. Ou seja, vai passar qualquer tipo de alimento, dentro ou fora da validade. O importante é colocar alimento nas prateleiras para tentar diminuir o preço, porque eles acreditam que esse é o problema. O problema é falta de produto, mas o problema não é a falta de produto. Com a flexibilização, os produtores teriam menos exigências burocráticas para vender alimentos em diferentes regiões do Brasil, o que pode agilizar o comércio e ampliar a oferta de produtos, segundo os técnicos do governo. Na lei da oferta e da demanda, quanto maior o número de produtos, tende ao preço dos produtos a cair. Só que, mais uma vez, o problema que a gente está enfrentando aqui não é de falta de produto. A gente tem produtos, os estoques estão abastecidos e a gente tem parceiros comerciais dentro do Mercosul que pode fornecer esses produtos para a gente. Só que o problema nosso hoje não é falta de produto. É a moeda que está desvalorizada, e quem está desvalorizando a moeda é justamente o próprio governo, com as suas políticas fiscais e as suas políticas monetárias e econômicas. E olha só qual é o motivo do desespero. É isso daqui, ó, o preço dos alimentos. No Planalto, a avaliação
é que a alta do preço dos alimentos é o principal fator para a queda de popularidade do governo Lula. Desde janeiro, a gestão tem buscado alternativas para conter a inflação, mas sem impacto direto na percepção da população. Mas o maior problema que está colocando todo mundo com a orelha em pé nesse momento, os mercados já estão reagindo, inclusive, a essa fala aqui do Lula, é exatamente esse posicionamento aqui do Lula. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN. Lula fala em atitude mais drástica se ações para baratear comida falharem. Meu amigo, ele sabe que vai falhar. Ele sabe que o maior problema não é a quantidade de produtos. E essa fala de atitude mais drástica, para quem é socialista, aí a gente pode imaginar um monte de coisa. Vamos entender o que ele falou aqui. Abre aspas para o Lula. O preço do café está caro, o ovo, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer solução pacífica, sem nada. Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica. Porque o que interessa é levar comida barata para a mesa do brasileiro. Vamos entender o que poderia ser uma atitude mais drástica? Poderia ser um controle de preços. Poderia o governo determinar o preço da carne, por exemplo, o preço do arroz, o preço do café, o preço do milho, o preço do ovo. Poderia acontecer um tabelamento de preço, assim como acontece em Cuba, Venezuela, na Argentina dos Kirchners. Medida essa que pode simplesmente quebrar o nosso país. Agora imagina se você fosse um produtor de ovo e você tem os seus custos para você manter a sua granja, para você manter as suas galinhas, você tem a ração, você tem, enfim, vários custos e os custos de tudo no nosso país está extremamente elevado por conta da inflação, por conta da alta do dólar. Ou seja, está tudo muito caro, inclusive para o produtor também. E aí você produz o ovo e você vai colocar a sua margem de lucro. Imagina o governo falar, não, agora você vai ter que vender por R$10 a cartela de ovo aí. Só que para você custa R$9, R$10. Aí sim vai começar a faltar produto nas prateleiras, aí sim o Brasil começa a entrar em um caminho extremamente perigoso para a nossa economia. Bom, meus amigos, como deu para perceber, essas medidas do governo, para leigos, pode até parecer uma tentativa válida para conter a inflação, a alta dos preços, mas na prática mesmo, no fim das contas, os seus efeitos eles são completamente limitados. Se o problema do Brasil fosse a oferta de produtos, pode ser que essas medidas pudessem fazer algum tipo de sentido, mas a gente sabe que o problema é outro, a gente sabe quem é o verdadeiro culpado disso tudo. E enquanto o governo não resolver o seu fiscal, e a tendência é que o governo Lula não resolva o fiscal, que a gente feche com déficit, com rombos, nos 4 anos de governo Lula, os preços não vão cair de forma significativa, você pode ter certeza disso. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, só dei o start aqui no nosso bate-papo. A gente vai dar prosseguimento na nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião, quero saber o que você acha disso. Você acha que essas medidas do governo vão resolver o problema da inflação no nosso país ou você acha que isso aqui é simplesmente uma propaganda para tentar limpar a imagem do governo Lula com essa ação, hein? Deixe a sua participação aqui no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver sendo divulgado amplamente lá no Jornal Nacional, lá na Rede Globo, você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ter acesso a essas informações. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.